Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians nessa sexta-feira com o Mano, trazendo notícia importante agora de dentro do Corinthians sobre a situação do Murilo lá do Nottingham Forest, que o Corinthians tinha 10%, mas não é mais 10%, que é mais valia, né, lucro. Então, cara, complicada essa história aí do Willian. Mano, acabou com o Corinthians também. Então, comenta aí, deixa o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Notícias e novidades e transfer ban and etc. Em nome... Mano e De Paula, hoje o Corinthians fez uma coisa que não é muito comum hoje nos clubes, né? Abriu aí parte do treinamento lá no CT do Joaquim Grava, né? Abriu uma parte aí do treino. Hoje quase nenhum clube faz isso, fez hoje. E a novidade ali ficaram por conta do Mateuzinho, né? Que a princípio deu uma assustada quando se machucou, acho que foi contra o Palmeiras, né? Sim. Deu uma assustada aí, mas voltou aos treinos. E o Yuri Alberto também, que tinha previsão, a gente falou aqui antes de ontem, já também trabalha normalmente, então os dois devem estar à disposição para o jogo contra o Atlético Paranaense quarta-feira que vem. Lembrando que o Memphis joga no domingo, também não tem problema, né? Joga no domingo, volta na segunda-feira. Só mesmo o caso do Javier Martínez e do Hugo Souza, que estão fora, que jogam na terça-feira. A logística do Corinthians, do Hugo Souza, para estar em campo, vai pagar aí um bondinho, né? Um aviãozinho para ele chegar no jogo. Mano, diante da ausência de contratações, quando você tem retornos do departamento médico, acaba ajudando bastante, né? Já que não consegue contratar por conta de transfer ban, falta de dinheiro, etc e tal. Quando você tem retorno de jogadores importantes, não é quando retorna qualquer um, é quando retorna cara importante, né? Você tem o Yuri Alberto voltando, o Ciborgue da Fiel, você tem o Mateuzinho retornando, que ali na direita, sinceramente falando, meu Deus, quando o Mateuzinho tem uma dor de cabeça já é um problema, porque não tem quem colocar ali, é impressionante. O próprio Memphis retornou também, é importante, vai jogar. Sabe, o Martínez também, daqui a pouco já tá de volta. Enfim, aos pouquinhos, jogadores importantes, lesionados aí, vão retornando e ajuda o Dorival a ter um time, né, mano? Porque, eu vou te falar, eu era um crítico do Dorival Júnior também, mas chegou um momento que, vou te falar, ele foi enganado, né? Prometeram pra ele 3 a 4 reforços, o Vitinho apareceu aí, tal, aí mais nada... Sabe, tudo lesionado, o jogador arrebentado e nada. O Corinthians precisa de um empate para avançar para uma semifinal de Copa do Brasil, que será realizada só lá em dezembro. Até então dá para levar em banho-maria, né, mano? O Campeonato Brasileiro aí, tentando pontuar, né? De repente, almejar alguma coisa. Enfim, vamos ver, mas é bom, é importante ter o retorno desses atletas, né, mano? E pra falar a verdade, De Paula, eu prefiro o retorno desses caras do que o Corinthians perdê-los, vamos supor assim como tá perdendo o Carrídio, e tivesse contratado 5 nessa janela aí que abriu-se no meio do ano. Porque o negócio é o seguinte, De Paula, são jogadores que a gente já conhece e confia. Por mais que o Corinthians ele tenha uma perda sentida, que é o caso do Carrídio, mas o Martínez é um leão no meio campo, a torcida adora ele. O retorno do Memphis engrandece também o ataque, por mais que possam contestá-lo também, muitas vezes eu também o contesto com relação ao jogo dele sem a bola, que pra mim é um cara pouco participativo, diferente dos moleques que entraram, mas o Yuri Alberto é um goleador nato, o Mateuzinho hoje ele não tem peça de reposição dentro do próprio elenco quando ele ficar fora, o próprio Bidu, que também contra o Palmeiras acabou não jogando, mas é um cara que vem jogando bem também. Então, De Paula, hoje, diante das nossas condições financeiras, se o Corinthians tivesse ido para o mercado, endividado ainda mais o clube, possivelmente, talvez numa próxima janela, a gente já está falando de outros transfer ban. Então, cara, esse transfer ban acabou fazendo até bem para o Corinthians, porque evitou que a diretoria saísse no mercado contratando um monte de entulho por aí. Esse ano, os 2 caras que vieram foi o Angileri, né? Lá no começo do ano, e o Vitinho agora. E é aquilo lá, De Paula, é isso que temos, é com isso que vamos. E eu acho que o Dorival mesmo, tendo talvez aí sofrido com essa falsa promessa de que viriam jogadores, ele tem um grupo hoje bom na mão para poder trabalhar. Não vou dizer que é o melhor elenco do Brasil, mas ele sabendo trabalhar com esse time, ele consegue fazer um trabalho bom. E ele tem feito.
Eu sou crítico do Dorival também, acho que ele demorou demais pra pegar no breu aí no Corinthians, ele demorou demais pra encontrar o time, mas eu acho que quando ele encontrou, ele deu um padrão. E o Corinthians aí contra o Palmeiras, eu nem vou levar essa partida, De Paula, em consideração, pelo número de desfalques que a gente tinha, cara. Pelo número de desfalques que a gente tinha. Então agora, com exceção do jogo do Palmeiras, o Corinthians foi muito bem contra o Vasco, ele foi muito bem aí contra o Atlético Paranaense, e mesmo na derrota, ele produziu bem contra o bom time do Bahia. Então eu tô confiante sim, De Paula, com os retornos aí do Yuri e do Mateuzinho aí pro jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Ó, Mr. De Paula, mano. Pois não. Corinthians aí com o Stabile, o pessoal novo lá, estão fazendo um pente fino nos contratos, né? Nos contratos que saíram, os contratos que foram negociados aí. E pegaram mais uma aí, mais uma barbaridade, né? Dessa vez da gestão do Duílio. Barbaridade! Mais uma vez ele, né? Duílio Monteiro Alves sempre presente nas lambanças do clube. O que ele fez agora? Não, aí foram... Lembra que em 2023 venderam o Murilo? Sim. Do Nottingham Forest? Sim. E o clube, o Corinthians ficou com 10% do jogador. Pelo menos isso foi comunicado. Porém, né, fazendo uma varredura aí, um peito fino nos contratos, não é isso. Né, o Corinthians, ele tem 10% de uma valia. Mais valia. Entendeu? Então, ou seja, né, não 10% sobre o lucro. 10% sobre o lucro. Então, por exemplo, se o Corinthians vendesse por 20 milhões, em vez de pegar 8, ia pegar 800 mil dólares, De Paula. É mais uma falha de comunicação, né? Segundo o Duílio Monteiro Alves, até se pronunciou, né? Ele tá escondidão, mas ele disse que foi uma falha de comunicação, foi um equívoco. Ele alegou como um equívoco. Aí, mano, até pra dar mais suporte, né? O nosso companheiro Pedro Ramiro, que é um repórter fantástico lá da Record TV. Pedro Ramiro é um moleque, gente finíssima, baita repórter. Ele listou aqui, o Pedro, os equívocos do Duílio durante a gestão dele, mano. Então ele coloca aqui, caso Taunsa, é um equívoco dele. Gastos de cartão sob suspeita, um equívoco. Mentiu quando disse que estava pagando empresários, depois descobrimos 200 milhões em dívidas. Renovou com o Carlos Miguel com queda na multa de 50 milhões para 4 milhões de euros. Contratou Matheus Davó, entre outros. Multa de 12 milhões de reais para Mano Menezes. Não manteve porcentagem de direitos econômicos do Murilo, mas sim lucro sobre futura venda. Combinou com Roger Guedes que se chegasse uma proposta milionária não dificultaria a saída. O Roger Guedes vazou na semifinal da Copa do Brasil. Enfim, alguns dos equívocos da gestão do Duílio. Ele trata como equívocos. Né, ô mano? Além disso, ô mano, só pra fechar, lembra contra o Palmeiras? Ele deu uma carga de ingressos violenta pros flamenguistas na Neoquímica Arena. Aquela vez, tomou conta lá do setor sul, dividiu praticamente. Não dava pra estacionar o carro. Porque invasão rubro-negra, né? Invasão rubro-negra. Então, assim, são alguns dos equívocos. Ele erra bastante, rapaz, né? Pedro Ramiro listou, mano. Quem nunca, né? Mas, ô De Paula, mas de verdade, cara, um sem vergonha que assina um contrato lesivo ao Corinthians, como empresa sediada num terreno baldio, eu acho que isso daqui é como se fosse uma brincadeira de criança num parquinho. Uma falha na comunicação. Porque um cara que assina como empresa, passando por cima do compliance do clube, por cima de uma recomendação de um departamento jurídico em não fazer, e esse mesmo sujeito não ser escrachado dentro do próprio Conselho Deliberativo do Corinthians e do próprio CORE, mostra que, para mim, esses conselheiros do Corinthians são coniventes. Porque se você tá assistindo uma cena, tá certo? Uma cena lesiva, uma cena dolosa, contra um clube que você teoricamente ama, e você não faz nada, você é coautor de ato. Você é coautor. E para mim, esse conselho do Corinthians é igual a esse cara aí. Não vou dizer que todos os conselheiros, mas boa parte deles, você pode ter certeza que segue a mesma linha. Porque, ô De Paula, diante de tantos fatos que a gente tem vivido e vendo, hoje, de tanta falcatrua que acontece dentro do Corinthians, envolvendo nomes aí de Augusto Melo, porque no Augusto Melo todo mundo bateu. Mas, por exemplo, eu não vejo o mesmo rigor por parte do conselho, por parte dos nobres conselheiros, inclusive os caras que compõem o CORE,
E aí tem aí o Miguel Marques, que é o presidente do CORE, temos aí o Romeu Tuma Júnior, que é ex-delegado, que hoje preside o Conselho Deliberativo. Eu não vejo esses caras aí esbravejando, como eles esbravejavam contra o Augusto, para falar do Andrés, para falar desse outro cidadão aí que pra mim é um dos piores presidentes da história do Corinthians. Porque eu vou te falar, antigamente eu achava que era o Duílio mesmo, mas depois que o Augusto Melo fez tanto de merda aí também, eu já coloco os dois no mesmo patamar. Então, ô De Paula, me surpreende em ver, por exemplo, o Osmar Stabile levantando essas coisas e os caras que por lá passaram e tiveram o poder pra fazer isso não terem visto durante tanto tempo. Porque agora todo mundo quer fazer. Agora que o Ministério Público está solicitando uma série de documentações aí para, inclusive, abrir um inquérito policial e tentar incriminar, porque dentro do próprio Conselho não vai ter essa iniciativa, eu não vejo esses caras aí se movimentando realmente para punir Andrei Sanches e Duílio Monteiro Alves. Por quê? Por que será? É estranho, né? E hoje, o seu Bento, mano, o Corinthians, o Stabile, né, oficializou o novo diretor jurídico do clube, né? Que é o Pedro Luiz Soares, ele atuava no CORE, ele é advogado, formado no Largo São Francisco também, um cara que tem um escritório e tal. Você se formou lá também? Me formei no Mackenzie. Ah, tá. Sou mackenzista. Mackenzista, né? Então Mackenzista. Mais ou menos. Segunda linha. Eu nunca te vi lá no Botafora do Mac. Não, o Mackenzie... Eu nunca vi na festa. Na minha época era... Você não tava. Era o trio. Na minha época era o trio, bacana, hein? Na minha época era o trio. USP, PUC e Mackenzie. Desculpa, hein? Eu tô lá no topo. Aí sim, De Paula. Merecia. Você já foi mais humilde, hein? Você já foi mais humilde, hein, Testudo? Porra, mas o cara só quer me detonar, só quer me colocar Já no foi limbo. mais humilde. Eu tô me defendendo, porra. E aí o Você tá acima do poste. O advogado, É. mano, ele votou, cara, a favor da investigação quando ele tava no CORE, viu? Do Andrés e do Duílio. Pelo menos o Stabile nomeou um cara que na hora do vamos ver, do pega pra capar lá pra ver se investigava ou não o cartão, o Pedro, ele votou pra investigar. Ufa, Então, mas, ô menos. De Paula, o que me estranha, não, eu até parabenizo, porque hoje em dia a gente tem que parabenizar o óbvio. É igual quando você pega, por exemplo, uma pessoa que dá bom dia pra todo mundo, você fala, nossa, como essa pessoa é educada. Não é que ela é educada, ela tá fazendo o que a boa educação manda ela fazer. Isso daí não é uma virtude, é uma obrigação. Agora, por exemplo, De Paula, me surpreende muito, dentro de uma votação de CORE, que pra quem não sabe, o CORE é o Conselho de Orientação do clube ali, inclusive envolvendo ex-presidentes. Quando o cara já preside o Corinthians, em algum momento ele já se torna membro do CORE, né? Foi 9-7, De Paula. Foi 9-7. E 9 tentaram aí colocar o cara pra ser julgado na ética, não é nem pra empichar o cara, é pra levar o cara pra ser julgado lá na comissão de ética, mas cara, 7, De Paula, 7 desses membros aí, inclusive desembargadores, não queriam levar, exato, o tal do Miguel Marques, votou pra que o Andrés não fosse. Deixa pra lá. Mas faz tanto tempo. Não sei o quê. Cara, é ridículo, cara. É ridículo. O cara que faz uso de um cartão corporativo com despesas pessoais e vem com uma declaração imbecil, De Paula, na mídia, dizendo, olha, gente, quem nunca bebeu um pouquinho a mais e confundiu os cartões? Gente, eu tinha conta no mesmo banco. Quer dizer, a senha era a mesma, o cara de areia mijada? A sua senha do cartão corporativo era a mesma do cartão pessoal? Por que você nunca pagou passagens aéreas e hospedagem do Corinthians com o seu cartão pessoal, então? Já que, teoricamente, você era muito esquecido e você confundia os dois cartões. Então, quem não te conhece, que te compre, ô cara de areia mijada. Então, esse CORE também é uma vergonha dentro do clube. Por mais que a maioria, De Paula, até não vou falar que é uma vergonha, porque a maioria ainda colocou o cara para ser julgado na ética. Esses aí eu respeito. Os 9 que votaram pra mandar esse cara pra ética, eu respeito. Agora os 7, vocês estão de brincadeira, mano. Vamos pro inferno. Olha só, Corinthians não tem 10%, tá? Do zagueiro Murilo, não tem 10% dos direitos econômicos, né? A gente sabe que o Forest Nottingham da Inglaterra comprou o jogador do Corinthians e numa nota oficial na época, né, a diretoria de Duílio Monteiro Alves comunicou que o Corinthians ainda tinha 10% do jogador. Não é verdade, o Corinthians não tem 10%, o Corinthians tem 10% da valia. E que, na verdade, né, nada mais são 10% do lucro, né, que o Nottingham vai ter, né, com o jogador numa futura venda. O que isso significa? O Nottingham pagou valor X, tá? E vai vender por valor Y, tá certo?
E aí, quanto que o Corinthians ganha? O Corinthians ganha, né? O Corinthians ganha exatamente a diferença, né, desse valor, tá? 10% da diferença desse valor, de quanto o Nottingham pagou, de quanto vendeu. Essa diferença vem os 10% do Corinthians. Não dá pra gente trabalhar com número nenhum, porque a gente não sabe, né, por quanto o Murilo vai ser vendido, tá? Mas vai ser vendido com certeza. Lamentável, né? Tem hora que a gente descobre que o Augusto vendeu porcentagem de jogadores, tem hora que a gente descobre que a gente não tem porcentagem também de jogadores do Duílio. É uma briga, né, entre ali Duílio e Augusto, para a gente saber quem fez mais pataquadas no Corinthians, né, pegando leve ainda, né. Enfim, é uma situação muito triste. O Corinthians não tem 10%, tá, do zagueiro Murilo. Mais uma notícia aí para você, torcedor corintiano. Deixa o like, comenta. E os documentos, hein? Foram entregues ou não por Osmar Stabile, tá? Vamos lá, tem atualização do caso. O Corinthians enviou, sim, muitos documentos, tá? Mas faltam ainda documentos a serem enviados. Falaram para mim numa porcentagem de uns 20% de documentos que não foram enviados porque o Corinthians não conseguiu. A história do upload que eu te falei ontem. O Corinthians não conseguiu carregar alguns documentos que são pesados e agora, né, está conversando diretamente com o Ministério Público, tá? O Corinthians colocou o seu departamento de TI, né, para conversar diretamente com o departamento de TI do Ministério Público, da Justiça, para poder enviar esses documentos. O Corinthians também pediu para que enviasse e-mail, para que respondesse, também não conseguiu. Enfim, falta um restante de documentos, né, que não estavam sendo carregados ali no upload. O Corinthians já fez uma investigação, separou todos os documentos, inclusive conseguiu até segundas vias, né, nos bancos, né, de faturas, né, que haviam sumido no Corinthians. Enfim, o Corinthians se sente seguro e acredita que hoje ainda tá uma promessa da diretoria corintiana que hoje todos os documentos vão estar nas mãos do Ministério Público. E o Corinthians alega que é um problema de tecnologia mesmo, que enviou 80% mais ou menos, tá? Não dá pra gente, né, ter essa certeza, mas que alguns documentos faltaram porque não carregava, porque eram muito pesados, eram muitos documentos. E o Corinthians agora, na conversa do departamento de TI, né, tanto da Justiça como do Corinthians, isso vai ser resolvido. O Corinthians vai enviar todos os documentos hoje, tá? Aí fica a sua avaliação sobre o caso. Deixa o like. Olha só, hein, que loucura, né? Um conselheiro, né, pediu o impeachment do atual presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e também do vice, né, presidente Armando Mendonça. O corintiano não tem um dia de paz, né? E eu acho isso um exagero, sabe? Uma falta de noção, assim, enorme, né? A gente vê isso, né, acontecer no Corinthians, porque não dá para entender, né? O conselheiro é Roberto William Miguel, tá? É melhor te deixar o apelido dele aqui, é o libanês, né? Que entrou, né, como conselheiro do Corinthians na chapa do Augusto Melo, foi um daqueles que jogou o Augusto Melo para cima naquela comemoração, né, do não ao golpe, vocês lembram bem. E para mim o conselheiro aqui, né, tá querendo tumultuar, pede aí o afastamento dos então, né, vice-presidentes do Corinthians, alegando que se o Augusto foi afastado por má gestão, o Osmar Stabile e o Armando Mendonça também fizeram a má gestão porque eram da diretoria dele. Mas todo mundo sabe que o Osmar e o Augusto já não falavam a mesma língua há muito tempo, e o Armando Mendonça também eram até oposição ao trabalho do Augusto, e agora ele quer que os dois saiam também e pediu o impeachment, um afastamento imediato dos dois. O que vai acontecer, né? Vamos lá para essas bagunça que é o Corinthians. O Corinthians sempre é a vítima. Isso foi levado ao conselho, tá? É uma carta, né? Tem até o nome dessa, como é que o Corinthians trata, né? Essa questão, tá? Mas eu tinha anotado aqui, tá? Uma representação disciplinar, chama, uma representação disciplinar, né? Pedindo o afastamento do Osmar e do Armando, tá? Por gestão temerária junto com Augusto. O que vai acontecer agora? A comissão de ética vai analisar o caso, tá? E aí eles vão votar,
né? Tudo tem que ser votado na comissão de ética. A comissão de ética que hoje é comandada pelo Dr. Leonardo Pantaleão. Eles são 5 integrantes na comissão de ética, tá? O Pantaleão só vota se empatar 2-2. Então, por exemplo, se der 3-1 a favor ou contra, enfim, aí o Pantaleão não precisa votar. Então, assim, vai ser levado à comissão de ética, eles vão analisar se faz sentido esse pedido. Vamos supor que a comissão de ética vote 3-1 para que o Osmar seja afastado. Aí a comissão de ética, né, o Leonardo Pantaleão tem que nomear ali o relator, né, tem que pedir para o relator fazer o relatório do caso e levar ao Conselho Deliberativo, para o Conselho Deliberativo, assim, votar o impeachment do Osmar Stabile ou não. Cara, aí o Corinthians não vai para frente. Eu acho isso uma loucura, velho. Eu vou te falar. Tem coisa que não faz sentido na vida, viu? Então, pode ser que tenhamos uma bagunça aí de pedido de impeachment e votação no Conselho do Osmar. Mas vai ter que passar na ética, tá? Para não deixar vocês meio perdidos, eu acho que não passa, porque não faz sentido. A ética vai ter uma conversa antes da votação, ó, quem é esse aqui, né? Aliás, tem até na ética lá processos em relação, né, ao próprio conselheiro que está pedindo o afastamento do Osmar. Então eu acho que não passa, mas enfim, é bom a gente noticiar aqui, deixar claro para vocês o que pode e o que não pode acontecer, para vocês ficarem bem informados sempre na temperatura certa. Todo mundo sabe que o Corinthians entrou em contato com o staff do Rojas para tentar evitar um transfer ban de 40 milhões. E no caso o Rodrigo Garro, né, que o Corinthians já deve aí 32 milhões e pode sofrer um transfer ban até primeiro que no caso do Rojas. O Corinthians vai para cima, vai tentar ali uma conversa amigável, um acordo também com o Tadieres para evitar esse transfer ban, já que o Corinthians está, né, pensando aí, tem uma grana separada e falta uma parte para eliminar o transfer ban referente a Félix Torres e Santos Laguna. Em relação a Rodrigo Garro, não. O Corinthians avaliou o Tadieres, avaliou o caso Rojas e chegou à conclusão que no caso do Garro não tem como um acordo, tá? Por quê? O Corinthians tem acompanhado, né, as entrevistas que o presidente do Tadieres, o Andrés Fassi, né, tem dado, criticando o Corinthians duramente, tá? Eles falam que o Corinthians prejudicou, tá? Prejudicou demais o Tadieres, e na avaliação do Corinthians, o presidente do Tadieres está usando o caso Garro de muleta para uma campanha horrorosa do Tadieres no Campeonato Argentino. O Tadieres está na zona de rebaixamento, é o vice-lanterna do grupo B do Campeonato Argentino e pode cair para a Série B na Argentina. Então o Corinthians avaliou, mas achou melhor nem entrar em contato, porque entende que o presidente do Tadieres está usando isso como muleta, dizendo que a falta desse dinheiro, né, fez com que o Tadieres não pudesse se reforçar e montar um time competitivo para disputar o campeonato argentino. Então o Corinthians entende que não tem jeito, ele está usando isso de forma política, né, jogando para a torcida, jogando a culpa no Corinthians, né, para ficar isento dessa culpa, dessa má campanha do Tadieres no campeonato argentino, que é o vice-lanterna. Então esquece. O Corinthians avaliou que era melhor o Corinthians discerniu que ele está fazendo isso e achou melhor nem entrar em contato, porque não ia ter jogo, não ia ter conversa como está tendo, por exemplo, com o Matias Rojas e o seu staff. É isso, aqui você fica informado na temperatura certa. Bom, aí, Cefiel, pra finalizar com o Samir aí, mano, a gente fala, né, quando é com o Andrés, né, os caras lá são gatinho, né, o Romeu Thomas Júnior, o Stabile, quando foi com o Augusto, os caras já engatilharam uns 3 impeachment ali, 5 impeachment de uma vez, caso não passasse um, ia ter outro, então, mano, engraçado, né, cara, é muita máfia dentro do Corinthians, muito favor ali que os caras, muitos esquemas, né, cara, a gente fica sabendo aí pela mídia. E, cara, eu acho que o único jeito realmente é SAF, mano. Se um dia o Corinthians se torna SAF, eu acho que vai ser o melhor caminho pra colocar gente diferente que tá lá, cara. Porque, cara, eu não confio no Osmar Stabile, não. Nem ferrando, cara. É mais do mesmo até agora. Aí, cara, não fez nada, cara. Nem o transfer ban ele conseguiu derrubar do Félix Torres ali. Pra mim é um incompetente, cara. É um incompetente. Então, vamos ver aí o que vai acontecer, né, nos próximos dias. E é chato, né, no Coringão eles falam de política, né, cara? Tá certo que agora tá período de data FIFA,
Futebol, pouca coisa, né? Teve o treino hoje, o Yuri Alberto treinando normalmente aí, junto com o Mateuzinho, também voltando. Eu acho que só o Ranieri que não chegou a treinar ali. O Ranieri tá com problema muscular, deve ficar um tempo fora. Mas é o Coringão se preparando aí pra quarta-feira já enfrentar o Atlético Paranaense. Eu acho que com a volta do Hugo Souza ali, vai dar tempo dele voltar, o José Martins, esses caras aí, que vai ser importante pra caramba. Mano, Corinthians voltando esses caras aí, passa pelo Atlético Paranaense, vai ter só brasileiro daqui pra frente. Mano, dificilmente a gente vai ter lesão muscular, eu acho, né? Porque lesão, assim, lesão de torção é fatalidade, eu tenho que fazer, né? Então, basicamente, só o Carrilho ficaria fora até o final da temporada ali, talvez voltando contra na semifinal da Copa do Brasil, né? Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão de Informação. Então até o próximo vídeo, valeu, nós.